chorou pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Se você parar para refletir um pouco, quantas vezes você chorou à noite, durante a madrugada? Quando amanheceu, parecia que você tinha esquecido tudo, né? É a Bíblia se cumprindo sobre as nossas vidas. Quero compartilhar com você um texto que está baseado no que a gente vai meditar aqui, né? Nosso tema, no livro de Atos, capítulo 19. Você é de Bíblia? Não, não vai deixar. É uma Bíblia? Não, show, pode ler. Atos 19, né? Atos 19, versículo 11 ao 16 diz assim: Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo. De tal maneira que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes, e estes eram curados, e todas as suas enfermidades, assim como o espírito maligno, eram expelidos deles. Alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre todos os espíritos malignos, mandando encorajado por Jesus, a quem Paulo pregava. Os que procediam eram 7 filhos de Judeu, chamado Servo, um dos chefes do sacerdote dos judeus. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhe respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. E no entanto, vós, quem sois? Então o endemoniado avançou sobre eles e o dominou, e agrediu com tamanha violência que o desnudou, e feridos fugiram daquela casa. Bem, o texto fala bem a respeito de Paulo, né? de quem Paulo é. A experiência como é que eu posso dizer? A excelência de homem que Paulo foi. Transformado de Saulo, Paulo, um homem que foi referência e se torna referência para nossas vidas. O tema da célula, né, o tema da ministração é: não seja conformado com pouco. O que é ser conformado? A gente vive num mundo, né? Num mundo onde a gente se conforma com certas coisas, com tantas coisas, se conforma com tão pouco. Talvez quando você viu lá a chamada, né, o tema, não seja conformado com tão pouco. Talvez o que vem na tua mente, ou algumas pessoas que viram essa chamada, pensaram, vai falar sobre prosperidade, sobre como avançar, como ser rico, início de ano, não. Mas eu quero trazer algo sobre as nossas vidas. Como é ser conformado com tão pouco? Existem pessoas, existem homens e mulheres, cristãos e não cristãos, que se conformam tão pouco. O simples fato de estar numa igreja, o simples fato de vir numa célula, o simples fato de ligar a tua televisão ou usar o seu smartphone para ouvir uma ministração, ela se conforma com aquilo. Aquilo para ela é o básico, aquilo já é o suficiente. Né? Eu estou indo na célula que voltou agora de terça-feira. De vez em quando eu vou na igreja lá receber uma oração. Ou de vez em quando eu estou na igreja lá, eu estou participando, eu vou todo domingo e tal. E o que eu quero trazer para você nessa primeira célula, nesse início, é que você não se conforme com tão pouco. Que esse pouco que você está fazendo, ele tem que se tornar muito diante de Deus. Porque esse conformismo, ele tem nos parado. Esse conformismo tem feito que eu e você estivéssemos estagnados. Se você fazer uma retrô do ano que se passou, de 2020, apesar da situação que se levantou, você não fez nada. Porque se não tivesse acontecido a pandemia, se não tivesse acontecido toda essa situação do Covid e tal, a vida talvez para você seria a mesma, porque você está conformado com aquilo que você tem. Você está conformado com a fé que você tem, com a experiência espiritual que você tem. Isso para você tá bom, é o suficiente. E a gente leu aqui no texto de Atos 19, 11, até o 16, que fala a respeito de Paulo. Quem Paulo foi? Paulo foi um homem que fez a diferença. Paulo fez a diferença. O
texto diz que pelas mãos Paulo fazia milagres extraordinários. A vida de Paulo fez tanta diferença que os lenços que Paulo usava, os lençóis, talvez a roupa, o texto não fala, mas eu vou fazer uma analogia, talvez a roupa que Paulo estava vestido, ao encostar nos enfermos, ao encostar nas pessoas que estavam tomadas por espírito maligno, elas eram libertas, as pessoas eram curadas. Porque Paulo, ele não se conformou em simplesmente ser transformado. Paulo, ele quis ir mais fundo. Né? O texto diz que Satanás, através da vida daqueles homens que tentaram imitar Paulo, tentaram se tornar maior que Paulo, Satanás, ele fala assim, ó, que conhecia quem era Paulo. Sabia que realmente servia ao Senhor. Queria saber quem é Paulo. Satanás, ele sabia que Paulo era um homem que servia verdadeiramente Deus. E através de Paulo, o nome do Senhor foi engrandecido. Essa é a primeira lição. Paulo, ele fazia diferença. O que Deus ele espera de mim e de você, nesse novo ano que se inicia, daqui para frente, que a gente possa fazer a diferença na vida de outras pessoas. Que a gente possa fazer diferença dentro da nossa casa. Às vezes a gente ora, né? Isso eu me incluo também. A gente fala, Senhor, eu preciso transformar a minha casa, eu preciso ver a multiplicação, eu preciso ver a transformação na vida financeira, na saúde. Mas eu não faço essa diferença. A minha fé é tão pouca. Eu peço tanto por isso, mas eu não consigo exercer a minha fé. E Deus ele fala para você, esse ano é um ano de você fazer a diferença, de você ser como um Paulo, ser a diferença com as suas mãos, que é um instrumento usado por Deus, ao colocar as mãos sobre os enfermos, ao colocar as mãos sobre as pessoas que estão endemoniadas, o espírito maligno possa sair, as pessoas venham ser curadas, possa haver transformação no ambiente onde você trabalha, no ambiente onde você passa, que você possa verdadeiramente fazer a diferença. A segunda coisa que eu quero mencionar com você é o que Deus tem feito através de nós. Que diferença estamos fazendo no mundo? Como reage Satanás diante daquilo que estamos fazendo? Ele nos conhece. Será que ele não conhece? Como ele conhecia Paulo? Nós sabemos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados como um instrumento. Nós somos instrumentos na mão de Deus. E um instrumento na mão de Deus é para ser usado. Aí eu quero te perguntar, para que você repita um pouquinho. Você como um instrumento nas mãos de Deus, o que Deus tem feito na vida de outras pessoas, através da tua vida. No seu ambiente de trabalho, na tua casa, talvez na faculdade, talvez na igreja onde você faz parte, o que Deus tem feito através da tua vida. Na vida de outras pessoas. Porque a gente precisa ser um agente transformador. Será que Satanás hoje, olhando para a minha vida, né? Como é que ele reage diante daquilo que nós estamos fazendo? Será que ele pode dizer da mesma forma que ele disse, eu sei quem é Paulo? Será que Satanás pode olhar para mim, para você e falar assim, ei, eu sei quem é você. Eu te conheço. Você é um agente transformador. Você é um instrumento de Deus. Será que Satanás ele pode olhar hoje, neste momento, olhar para nossas vidas, assim como ele olhou para a vida de Paulo, e falar que ele nos conhece? Da mesma forma que ele conhecia, sabia quem era Paulo? Não gostaríamos que Satanás dissesse que a Jesus eu conheço, e eu sei quem é o teu nome. Ele diz assim no Atos 19:15, a Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e você quem é? Eu não quero que Satanás olhe para mim e para você hoje, ou a partir dessa célula, e fale assim, você quem é? Mas eu quero que Satanás olhe para mim e para você e fale assim, ei, esse eu sei quem é. Quem é você? Ele não vai se perguntar quem é você, mas ele vai dizer, eu sei quem é a Maiara, eu sei quem é a Tina, eu sei quem é a Marilúcia, eu sei quem é o Eliseu, o Tiago, o Gabriel. Como eu conheço Jesus, eu sei quem é cada um que está nessa sala, eu sei quem é cada um que depois que vai ouvir essa ministração, porque são um agente de transformação, são um instrumento usado por Deus para transformar outras vidas. Talvez você está se perguntando assim, tá bom, Eliseu, tudo isso é maravilhoso, né?
Paulo foi um homem transformado de Saulo a Paulo, um homem que fez a diferença. Satanás sabia quem ele era. Mas como é que eu posso fazer a diferença? Como é que eu posso começar a gerar a diferença? Como podemos fazer a diferença? É o terceiro tópico que eu quero trazer para você nessa noite. Como é que podemos fazer a diferença? A primeira coisa que nós podemos começar deixando a primeira coisa que eu quero dizer que a gente pode fazer para se tornar a diferença é permitindo que o Espírito de Deus atue em nós da mesma maneira atuava em Paulo. O que é permitir? É dar livre acesso para que o Espírito Santo de Deus atue em nossa vida. A palavra do Senhor fala em Coríntios que não sabeis vós que são templo do Espírito Santo de Deus. Se nós somos templo do Espírito Santo de Deus, nós somos casa dele, nós somos morada dele. E ele precisa estar dentro de nós. Só que a situação, ela foge do controle. Porque nós estamos cheios de tantas coisas e vazio do Espírito Santo de Deus. Nós damos vazão para tantas coisas e esquecemos de deixar que o Espírito Santo de Deus entre na nossa vida. Deixar que o Espírito Santo de Deus te transforma. Não é eu que vou te transformar, não é minhas palavras que vão te transformar, mas sim o Espírito Santo de Deus que vai te convencer de todo o pecado. Quando eu permito que o Espírito Santo de Deus atue em minha vida, eu estou permitindo que ele me convença de todo o pecado. Que ele me convença que eu estou agindo de maneira errada. Então a primeira coisa, eu tenho que permitir que o Espírito Santo de Deus atue em minha vida. A segunda coisa é pagando o preço para caminhar em santidade. Todos os aspectos da vida. Cuidado ao falar, ao pensar, ao vestir, ao agir, etc. O que é andar em santidade? É eu me cuidar. É eu me precaver no meu falar, no meu vestir, no meu agir, em todos os aspectos. Tudo aquilo que eu faço. Né? O que é o pecado? É tudo aquilo que eu levo e induzo as pessoas a fazer. Né? Se eu sair daqui agora, for ali no bar tomar uma cerveja, você vai ficar escandalizado? Sim. Isso é pecado, sim ou não? Sim. Por quê? Agora, nesse momento, você fala? Se você passar e eu tomando uma cerveja, tomando uma cerveja do bar. Porque eu sei que você é da igreja, eu tava aqui há horas atrás, cultuando com você. Aí depois do culto você vai beber. Tipo, tudo que você me falou aqui foi em vão. Então, o cuidado ao falar. É o cuidado em representar. Isso é andar em santidade. É eu me desviar da aparência do mal. A segunda coisa que o Senhor nos conduz a fazer, para fazer a diferença, é eu me desviar da aparência do mal. Se desviar da aparência do mal é algo muito complicado. É algo difícil. Porque o mundo lá fora, ele é atrativo. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje? Dividindo com a gente esse momento de comunhão ouvindo uma palavra. Só que a atração do mundo lá fora, ela fala maior. Por que eu não venho para um ambiente como esse? Porque é um ambiente de confronto. Aí eu pergunto para você, você gosta de ser confrontado? Ninguém gosta de ser confrontado. Mas quando a gente é confrontado pelo Espírito Santo de Deus, é algo diferente. É por isso que esse ambiente é um ambiente de transformação. É um ambiente que a gente permite que o Espírito Santo de Deus nos confronte, para que possa haver mudança no nosso falar, no nosso agir, na nossa forma de pensar, para que possa haver diferença. A terceira coisa que eu preciso fazer para que possa haver diferença é renunciando à própria vontade a fim de obedecer a Deus. O terceiro tópico ele é fora do comum. Renúncia. É algo que nós precisamos fazer. É algo que nós não queremos. Eu acabei de dizer. Vocês tiveram a atitude de renunciar, né, numa noite calorosa como essa. Talvez uma novela, talvez qualquer outra coisa, mas vocês renunciaram para estar com a gente no início dessa célula de 2021, retomando o trabalho. Eu já vejo uma diferença. São pessoas que entendem que precisam mudar, que não querem se conformar com pouco, mas querem ir mais fundo em aprender mais de Deus para que possa haver transformação. A renúncia é o terceiro tópico. Renunciar à própria vontade,
a fim de obedecer à vontade de Deus. Obedecer à vontade de Deus é algo que a gente não consegue, né? A gente tenta, mas a gente não consegue. A gente ora lá, né? A oração do Pai Nosso. O Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade. Mas a gente espera a vontade dele. Ó, você conhece alguém, né? Que ora, a gente ora, nesse pé de oração, fala assim, você pode orar por essa causa tal. A gente está começando lá, está orando. Você já está fazendo ao contrário. Você está indo contra a vontade de Deus. Quando Deus nem respondeu, você já está fazendo a tua vontade, porque você não consegue renunciar o teu desejo para viver a vontade de Deus. Mas eu quero profetizar na tua vida, nesse ano 2021 vai ser diferente. Nós iremos esperar a resposta de Deus sobre as nossas vidas, sobre aquilo que nós colocamos diante de Deus. Nós iremos esperar o tempo dele, como está escrito em Eclesiastes, que há um tempo determinado para todas as coisas. Quando a gente conseguir esperar o tempo de Deus, nós vamos entender, vivenciar, né? E renunciar à nossa própria vontade e obedecer à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa. Por mais difícil que seja, dolorosa que seja, ela vai doer. Mas a vontade de Deus, ela é boa. Outra hora, quando a gente era filho, a gente não era pai nem mãe, quando nossos pais nos corrigiam, a gente achava ruim. Né? Às vezes uma surra. Mas depois que a gente passou a ser pai, a gente amadureceu, a gente entende que a vontade de nossos pais sempre foi nos proteger. É assim a vontade de Deus para nossas vidas. Obedecer a Deus é isso. Às vezes a gente precisa levar uns tapas, através da palavra, algumas correções. Vai doer um pouquinho, a gente vai perder algumas coisas como a gente perdeu em 2020. Não só perca física, mas talvez perca material, né? De objetos. Talvez, é algo até profundo que eu vou dizer, algo doloroso, talvez a perca do ente querido. Como eu sempre costumo dizer, a perca ela é pedagógica, ela vem tanto a morte como a perca de objeto, ela vem para nos ensinar. Porque a gente só valoriza depois que a gente perde. Isso é obedecer à vontade de Deus, aprender quando a gente perde, renunciar, perder, obedecer à vontade de Deus, porque lá na frente a gente vai ganhar. O que eu quero dizer com tudo isso é, se ficarmos sentados lendo a respeito de Paulo, admirando o que ele fez, e a gente vai entender que é bom demais. A minha palavra para a tua vida nessa noite não é só uma palavra de motivação. Eu não vim aqui para te motivar, mas eu vim aqui para dizer, se você permitir que o Espírito Santo de Deus entre na tua vida, que o Senhor entre na tua vida, entre na tua história, de uma forma diferente, as coisas vão mudar. Eu sei que outra hora nós levantamos as mãos, nós aceitamos a Cristo como o único fiel Salvador da nossa vida. Isso é um princípio. Só que, no decorrer da caminhada, a gente ficou como foi descrito no início. A gente se conformou com um pouco. Porque a gente acreditou que só o fato de aceitar ao Senhor Jesus, o fato de vir numa célula uma vez por semana, ou frequentar uma igreja uma vez por semana, ou de vez em quando, isso era o suficiente. Só que a palavra nessa noite vem nos confrontando, dizendo, ei, não se conforme com pouco. Vai mais fundo. Vai mais fundo. O primeiro passo a gente já deu. A gente aceitou o Senhor Jesus. A gente passou por uma luta terrível. 2020, chegamos em 2021. Está iniciando, então faça diferente, vai mais fundo. Vocês que estão aqui na célula hoje já deram o primeiro passo. Já saíram da zona de conforto e vêm em direção buscar a presença de Deus. O que a gente não pode agora é parar. O que a gente não pode agora é retroceder. Sabe por quê? Porque temos um alvo. Temos um alvo. E qual é o nosso alvo? Chegar a Cristo. A palavra do Senhor fala em Apocalipse aqui, ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Nós estamos numa corrida. Essa corrida ela tem vários obstáculos. Como ela tem obstáculo, ela tem prêmio. Né? Os princípios que Deus nos ensina é, primeiramente, aceitar o Senhor Jesus como um fiel Salvador da nossa vida. Depois a palavra do Senhor fala que aquele que crer e for batizado será salvo.
será salvo. A segunda lição que nós vamos aprender terça-feira que vem, vamos falar a respeito do batismo. O que é o batismo? Né? É algo para salvação? É algo que é obrigatório? Como é que eu encaro o batismo? Né? Hoje nós entendemos sair do conforto. Não se conformar. Não se conformar é eu ir mais fundo. Quando eu vou mais fundo, o que acontece? Eu mergulho. E o batismo nada mais é, né? No mundo espiritual, é você morrer para esse mundo e nascer para Cristo. A forma do batismo é ser imergido. Quando eu sou imergido, eu vou mais fundo. É por isso que eu falo que 2021 é o ano da gente ir mais fundo. Ir mais fundo. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não se preocupe com o que você tem. Se você estabelecer um propósito no teu coração, de esse ano de fazer a diferença, ouça a voz de Deus e vai mais fundo. Vá mais fundo. A palavra do Senhor diz assim, já concluindo, que buscai primeiro o reino do céu, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu busco o reino de Deus, quando eu busco a vontade do Pai, que Ele tem para mim, sabe o que acontece? Ele acrescenta. Ele acrescenta. Né? Lá na empresa onde você trabalha, ou você trabalhou, há um tempo atrás, ou continua trabalhando, quando você queria ganhar um extra, uma bonificação, o que você fazia? Você se esforçava, não é? Ah, eu vou fazer hora extra, eu vou fazer isso, fazer aquilo. O que acontecia? Era acrescentado alguns valores, alguma bonificação a mais no seu salário. A caminhada com Cristo é assim. Não é valores em espécie, mas também Ele pode acrescentar isso. Quando eu busco a vontade de Deus, quando eu me sacrifício, eu renuncio a mim e faço a vontade de Deus, Ele acrescenta. Ele acrescenta bens materiais, Ele acrescenta cura, Ele acrescenta transformação, Ele acrescenta restauração. Aquilo que para você não tem mais jeito, é impossível. Ele acrescenta a mudança. Ele acrescenta a transformação. Mas para isso eu preciso buscar primeiro o reino dEle e a vontade dEle. Amém? Amém. Que você possa ficar com